Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Oi, gente, hoje aqui no Café com Flávia, nós temos a honra de entrevistar o professor Garcia, professor de matemática. Hoje ele está aposentado, mas ele já escreveu 23 livros, gente, 23, imagina só. Foi vereador também. E a maioria dos livros dele relacionada à matemática, e a obra mais recente é Ensinando Matemática na Pandemia. Ele fala sobre aprendizado apesar das dificuldades de ensinar no ambiente virtual. Bom, primeiro quero agradecer, professor, por ter aceito o convite. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né? É uma satisfação a gente estar aqui, até porque nós temos assim pouco momentos ou espaços mesmo, né? Para que a gente possa discutir sobre o nosso trabalho e também divulgar esse trabalho que eu creio de grande importância, né? Que é o ato da leitura. Exatamente. Um dos objetivos principais desse programa é trazer informações para as pessoas, para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, né? E principalmente coisas que elas possam usar no dia a dia. Mas eu queria saber um pouquinho, você tem uma história com a matemática, com a escrita, mas como é que surgiu a matemática na sua vida? Olha, na verdade, quando eu tive que prestar vestibular, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu estava em Ribeirão Preto, né, nessa época, e a gente conseguia, né, a dificuldade, por exemplo, de pagar um curso, na verdade, né? A gente é de uma família assim que criou os filhos assim com alguma dificuldade, né? Mas sempre por parte da minha mãe, mesmo da família em si, era a importância do estudo. E lá tinha, na época, né, Faculdade de Filosofia, Ciência e Letra Barão de Mauá, eu conseguia bolsa, né, para um dos cursos lá. E tinha o quê? Tinha biologia, tinha ciências sociais, né, tinha, não se me lembro, acho que era filosofia, alguma coisa assim, e tinha matemática. E como eu sempre gostei, né, de estudar, de aprender matemática, eu acabei optando em fazer esse curso de licenciatura. E não tive grandes dificuldades, né, em fazer o curso e me formar. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula, né? Inicialmente era assim, eu trabalhava de dia em outro local, né? E dava as aulas à noite. Lá em Ribeirão, né? nessa época? Isso, em Ribeirão Preto. Aí eu prestei um concurso na época e na hora de escolher só tinha vaga em São Paulo, né? Então, eu tive que ingressar e dar aula lá em São Paulo. Ai, olha só, então você morou em São Paulo. Morei em São Paulo 2 anos, né? Depois eu consegui me transferir para Piracicaba, né? Ficando mais próximo, já que tanto a família dos meus pais e a família da minha esposa também é daqui de Batatais. Eu acabei ainda conseguindo voltar para Ribeirão e depois de Ribeirão vim aqui para Batatais. E faz quantos anos que você mora em Batatais? Olha, Batatais eu vim para cá no ano de, creio que 2000, né? Então são 22 anos 22 aqui. Anos, já mas eu nasci aqui, né? Eu sou batataense, sou daqui mesmo. Mas eu, aí devido à profissão, né? Eu tive que dar uma quase de cigano aí, né? Mudando para várias cidades. Bom, e aí você
passou o tempo dando aula de matemática. Isso. E como é que foi que surgiu escrever o primeiro livro, né? Então, há um colega, outro professor da escola, que inclusive também publicou, creio que uns 4 livros, né? E aí eu fui conhecer, né, como é que era todo o processo, e como eu tinha os livros digitados, né, era só converter para PDF, né, era uma coisa relativamente simples, né, e encaminhar, né. Aí depois que eu vi que tinha a questão do e-book, aí eu fui aprender, né, como transformar. Foi tudo um aprendizado mesmo. Aliás, né? a gente está sempre aprendendo, né? Exatamente. Nós vamos falar já da pandemia, que é outro aprendizado. Sem mas dúvida. Quando é que foi o primeiro ano que você... Em que ano você escreveu o primeiro livro? Então, pela minha experiência aí na área, um pouco da área política, eu pensei também que eu deveria fazer um registro disso, né? Onde surgiu esse livro, Jaguareté, que tem uma editora do Rio, né, que se interessou em publicar a biografia, eu não conhecia, né, mas não sei, deve ter me visto aí pelas redes sociais, né, que eu tenho, assim, no Facebook, eu tenho 2 contas lá no Facebook, e tenho 2 também no Twitter, e tenho um canal no YouTube também, tá? Que legal, você estava bem nas redes aí, sim, né? já bem presença. Antes da pandemia, né? E eu utilizava todos esses recursos, né? Bem como o próprio WhatsApp também, a gente já utilizava para enviar, às vezes, videoaula para aluno, enfim, né? Manter um contato mais próximo com os alunos. E usando também o canal já do YouTube para isso também, né? Então, eu... escrevi alguma coisa sobre a experiência que foi, desde o processo da campanha até, porque quando eu fui vereador... Que ano que foi que você foi vereador? Isso, de 2000 a 2004. Nossa, logo que você veio para Batatais, sim, você já foi se logo, candidatou. foi logo em seguida, né? Então, eu consegui então, ter esse mandato de 4 anos, e eu resolvi relatar como é que foi a experiência da campanha, ter eleito. E naquele ano eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, já desde 1986, né, quando eu estava em Ribeirão Preto. A gente conseguiu eleger o prefeito aqui na cidade, né, que era do PT, o Fernando Ferreira, né. Então eu quis contar essa história, né, de todas as dificuldades da administração, da campanha em si, depois no processo de exercer o mandato, um aprendizado, né, porque para a gente, apesar de que eu já teria trabalhado 6 meses só, né, mas na assessoria de uma vereadora em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, a gente já tinha uma noção de algumas matérias, claro, de um requerimento, né, de uma moção, enfim. A gente já tinha, assim... uma ideia do que seria. Era, então, foi, assim, um pouco tranquilo nessa parte, né? Mas foi também um aprendizado, né? Porque é toda... como você usar o plenário, como você fazer o discurso, como você estudar as matérias, né? Enfim, fiscalizar o prefeito. Fiscalizar o prefeito, exatamente, né? E assim, manter o contato com os eleitores e tal, acho que tudo isso aí foi esse livro, Jaguareté, né? A Cidade dos Coronéis, é para falar... É o primeiro. Que esse, vamos dizer, é uma história de ficção, mas que teve a ver um pouco com a experiência da gente, tá? E aí eu procuro mostrar o quê? As relações de poder, né? Que existe aí nos pequenos e médios municípios. Então, por exemplo, a gente fala muito da corrupção, pensando em Brasília, ou às vezes no Estado, alguma coisa assim, e a gente esquece que ele começa no município. No povo, nas pessoas, nas pessoas muito bem pontuado, e no né? município também, né? Porque você tem toda uma estrutura, né? Por exemplo, como é que se elege lá o deputado estadual? E falar em deputado estadual, em 2002 tive um outro desafio também, que eu fui candidato a deputado federal.
Ah, né? é? Fui. Tive, na época, 13 mil votos, porque nessa oportunidade eu era vice-presidente estadual da PUESP, que é um dos maiores sindicatos, né, do país, da América Latina, que é de professores. Que é dos professores. E aí eu consegui ter 13 mil e poucos votos, 13.300, se não me falha a memória, e fui votado em praticamente 360 municípios, olha né, só. dos 600 do estado. Uau. Mas isso graças ao que a essa militância da PUESP, porque eu não teria condição de forma, nem recursos também, né? Você ficou muito perto de assumir. Não, ficou longe, na verdade, porque na época, me parece, para assumir, precisava de uns 45 mil votos, né? Então estava bem longe ainda. Então, mas assim, a experiência é para a gente ver assim, né? Como é difícil para um município pequeno e médio, né? Você eleger um deputado. Então, eu, nessa situação, eu defendo até um certo parlamentarismo, né? Que você pode ter esse voto mais regionalizado. Porque hoje não, né? Ou hoje, distrital, né? O distrital, exatamente. O voto distrital que ele poderia contemplar as pequenos e médios municípios, né? Hoje não, é só Ribeirão, Franca, essas cidades assim que tem... Franca também tem dificuldade, mas é possível pelo menos... Faz 11 anos que não tem um deputado federal em Franca. Mas estadual é mais possível, né? Então, estadual tem 2. Aqui nem estadual e nem federal você consegue eleger. Então, é uma pena, né? Porque a cidade, ela fica deslocada desse processo, né? Faz muita falta uma representatividade. Mas vamos voltar um pouquinho para a matemática agora. Já vi que você gosta de política, eu também é um problema, mas vamos voltar um pouquinho mais para a matemática. Tudo bem. Como é que é ensinar matemática? Porque matemática é um desafio, né? Sim. Ou a pessoa ama ou ela odeia. Quer dizer, é o tipo da matéria que não tem meio termo, porque você vê assim, sei lá, mesmo português, história, geografia, as pessoas lidam, assim, gostam mais, gostam menos. Agora, matemática é um caso de amor e ódio. Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, quando você pega uma turma, vamos dizer lá, ultimamente eu tenho trabalhado muito mais com o ensino médio, né? E eu ainda, eu aposentei da rede estadual, mas eu ainda estou na ativa, apesar de ter aposentado também lá. Na rede particular? Não, no Centro Paula Souza. No Centro Paula Souza. Tenho 3 salas de aula lá. E, por exemplo, quando eu pego um primeiro ano de colegial, a primeira coisa que eu faço, mesmo que isso vá lá quase que um mês, né? Assim, tentar, com a aula presencial é até mais tranquilo, né? Vamos dizer, nessa aula online aí, a situação é um pouco mais complicada. Na aula presencial, você pode detectar o seguinte, né? Quais dificuldades o aluno tem, né? E assim, a princípio eu já sei, que é raro às vezes o aluno que ele vem com um bom domínio de álgebra. E a álgebra, no ensino médio, ela é fundamental, né? Então, a dificuldade, com certeza, já começa meio por aí, né? Porque você pega lá, se está só o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença de 2 termos, né? Que aí você não usa números, né? Você usa letra, né? É o A mais B ao quadrado, o A menos B ao quadrado e assim por diante. São as equações. Exato. E aí você, quer dizer, você está representando uma situação por letras, né? Que ela é bem mais abrangente e genérica do que você representar por números. Então, se o aluno não está bem treinado aí nessa área, né? Por exemplo, o outro exemplo aí também, né? Que deveria ser simples, mas acaba levando uma dificuldade, que é o Teorema de Pitágoras, né? Porque ele é utilizado, por exemplo, na hora que você vai, falando especificamente do Teorema de Pitágoras, ele é utilizado na hora que você vai falar de seno e cosseno, né, das funções trigonométricas, ele está presente ali. Por exemplo, na hora que você ensina, né, aí já é mais nas séries um pouco mais finais,
embora ali também no Centro Paula Souza inverte, né? Porque a gente ensina números complexos no primeiro ano, né? Então, a hora que você vai falar de números complexos, está lá o Teorema de Pitágoras também, né? Por exemplo, na geometria analítica, né? Na hora que você fala da equação da circunferência ou da distância de 2 pontos, está lá o Teorema de Pitágoras. Então, não, aonde eu falo, gente, é uma coisa que vocês têm que dominar, não tem jeito, porque... Que você dominando ele, você vai dominar o que vem pela tranquilo, frente, por né? exemplo, é igual fatorar, é igual usar aí esses produtos notáveis que eu acabei de citar. Quer dizer, a gente percebe que as dificuldades do aluno estão aí. Outra coisa também é na hora de lidar com raízes, né, as propriedades, a potenciação, a própria radiciação, logaritmo, né, porque elas têm uma sequência aí, e é onde o aluno tem dificuldade, você pode ter certeza. Se você não conseguir romper um pouco isso aí, né? Porque, por exemplo, aí vem a parte da faturação, aí vem a parte de como lidar com as frações e tal, né? Quer dizer, o aluno ele tem que dominar alguns princípios básicos para conseguir dominar o restante, né? Sem dúvida. E você sabe o que você está falando aí? Eu estou lembrando dos meus 2 filhos. Eu tenho 3 filhos. Sei. O meu filho do meio, ele é agrônomo. E ele nunca foi, assim, apaixonado por matemática. Ele falava assim, o problema da agronomia, quando ele estudava, fazia faculdade, era matemática. É que a engenharia vem antes, que a engenharia agronômica. É verdade. Então, ele brincava tem a matemática. Ele brinca, exatamente. E já o meu filho, caçula, ele ama matemática, domina. Tudo que tem de montar, aquele resta as letras, as cores, tudo. Então, mas você pode saber que ele teve uma boa formação, né? Teve uma sequência na formação. E é onde eu falo, né? É muito comum isso na rede estadual, devido a muita troca de professor, né? Devido, às vezes, falta de professor mesmo. Né? Tem aluno que às vezes fica lá um semestre sem professor. Nossa. Aí o que acontece? Aí às vezes um professor de geografia que vai lá substituir para quebrar um galho, é o professor de educação física que vai dar aula de matemática. Não, sim, eu estou falando de fatos que os alunos relatam para a gente. Eu não estou inventando isso, acontece. Então, lógico, não tem ninguém. Para o aluno não ficar sem nada, assim, aí o outro professor vai lá quebrar um galho, né? E aí, por exemplo, pode ser um ótimo, excelente professor, mas ele não domina tudo isso aí, essa questão da sequência, a importância dessa sequência. Você sabe que você trouxe um ponto importante, essa questão aí, do professor que substitui e tal, e a gente passa pela questão da educação no Brasil, que deixa muito a desejar. Não se fala nem nisso, né? Quer dizer, a maneira, o descaso com que os governantes, né, de maneira geral, com raras exceções, né, raríssimas talvez, tratam essa questão da educação. Vai desde a valorização, porque valorizar não é dizer, o seu trabalho é fundamental, é importante, porque isso a gente viu na pandemia agora, né, que você não dá para substituir o computador, põe lá e o aluno aprende, não é assim. Então, falar que ele é importante e tal, não, ele tem que ser bem pago, né? Valorizar isso, você tem que sentir que o seu trabalho é recompensado, valorizado. Agora, pela remuneração, por exemplo, oportunidades de cursos também é uma forma de valorização, e que a gente não vê isso. Sim. O curso de formação mesmo, ele não é dado, você às vezes tem algum projeto que até começa bem, mas depois interrompe, não dá continuidade, entendeu? Então, eu vejo assim, né, o chão da sala de aula ela é muito importante. Por exemplo, tenho uma experiência de 42 anos em sala de aula, né? A gente vê assim, né, eu lembro que eu li alguma coisa, eu não lembro se foi um artigo, que falava da desistência, né? O que era a desistência? Bom, o professor sai da sala de aula e vai para a direção, né? Ou sai da sala de aula e vai para a coordenação. Quer dizer, uma forma dele fugir daquela situação que quem está dentro de sala de aula sabe do que eu falo, né? Quem não está, não dá para entender.
porque a dificuldade, às vezes, que você tem do silêncio, né, da concentração, né, de você conseguir ensinar, de você conseguir trabalhar ali dentro da sala de aula. Então, quando você se vê numa situação muito difícil, existe, por exemplo, umas tipo assim, quinta D, quinta E, né, ninguém quer, por quê? E aí, eu acho que existe, às vezes, algum problema até de organização da escola mesmo, né? Você vai pegando aqueles alunos que têm muita dificuldade de aprender, e não é só matemática, mas é outra disciplina, e coloca naquela sala. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Você teria que ter, em cada sala de aula, alguns alunos com dificuldade, mas teria que ter bons alunos lá também, porque senão, gente, não equilibra, não tem como você trabalhar, você não consegue trabalhar numa sala assim, entendeu? Bem falado mesmo. Então, outra questão também é essa rotatividade de professor, né? E aí teria, eu creio o seguinte, se a gente tivesse um poder de decisão, por exemplo, a escola do Centro Paulo, as escolas do Centro Paula Souza têm tido um papel um pouco de excelência. Por quê? Verdade. Só para citar, hein, nós tivemos o caso de um aluno até de mecânica, que eu trabalho bem com essa turma da mecânica, que ele conseguiu entrar, deve estar inclusive concluindo, na medicina aqui de Ribeirão Preto. Coisa que alunos que frequentam as melhores escolas particulares não conseguem. Tá, ele era um aluno excepcional, tudo bem, né? Mas ele destacava na sala de aula, mas a escola, eu acho que fez um papel importante ali na formação dele. Então, outra coisa, lá, a maioria dos professores, exceto alguns que vão chegando, né? Às vezes alguém sai ou aposenta, mas eu posso afirmar categoricamente, 90% do pessoal que está lá faz mais de 20 anos. Tá? Então é um pessoal que quando pega um primeiro ano, ele vai lá com aquela mesma turma do segundo, depois está lá com aquela mesma turma do terceiro. Né? No ano seguinte ele vai pegar uma nova turma, vai dar outra continuidade. Agora, por que é assim? Bom, a escola ela é diferente, né? Você não tem aqui, em Batatais só tem uma escola. Então, quer dizer, se a pessoa sai daqui, ela vai ter que dar aula em Franco, ela vai ter que dar aula em São Joaquim ou Ribeirão Preto, é onde tem. Né? Senão, ela é obrigada a ficar aqui, constituir a sua jornada aqui, às vezes fazer projeto, enfim. A escola também, ela acaba abrindo cursos, né, noturnos, às vezes na área de administração, de informática e todos os cursos que tem ali. Ela vai abrir uma sala, por exemplo, lá em Altinópolis, abre outra sala lá em Santo Antônio da Alegria. Então, esse professor, ele às vezes ele está dando aula lá, mas ele está com vínculo aqui na escola. Aqui em Batatais, entendeu? Então, ele não está saindo, assim, ele não saiu da escola, entendeu? Como acontece, né, na rede estadual. Ele está aqui, ao mesmo tempo, ele está em 5, 6 escolas diferentes. Entendeu? É verdade, quer dizer, ele vai buscar um meio de suprir aonde tem aula, não tem jeito. Dele, é verdade. E outra, às vezes, num ano ele está numa, no outro ano ele está na outra, já mudou, não é o mesmo professor. Né? Então chega lá, ele vai conhecer, uma nova realidade, às vezes, apesar de estar na mesma cidade, mas é um outro bairro, é uma outra região, é uma outra realidade. Então você tem que conhecer aquela realidade, né? Para poder fazer uma intervenção. E me fala uma coisa, como é que foi o desafio da matemática, né? Nessa pandemia? Ensinar matemática. Isso. Através das redes, através da online. Do computador mesmo. Então, por exemplo, a gente já, como eu já tinha falado antes, a gente já usava alguns recursos até para motivar o aluno, né? Que era usar, às vezes, o WhatsApp, utilizar videoaulas, né? Então, você explicava um assunto e falava, pessoal, olha, assistam agora aí na casa de vocês, no celular, né? Porque você enviava lá pelo celular. Assistam esse vídeo sobre esse assunto, né? Vai dar um outro professor, né, que gravou lá,
E às vezes ele explica de uma maneira diferente, né? Então vai reforçar, às vezes, alguma dúvida que você tenha ficado aí durante a aula. Então, quer dizer, eu já utilizava esse recurso. Aí, continuei utilizando, né? Quer dizer, foi mais fácil se adaptar, porque você já tinha um pouco noção desse olhar. Isso. E outra, o Centro Paula Souza, ele fez um convênio lá com a Microsoft e comprou essa plataforma Teams, né? Que ela, assim, esses dias eu vi, que deve ser... Porque, às vezes, na rede estadual... Cada escola, eu acho que utiliza, né? Você tem outras plataformas de videoaula. E tem algumas plataformas, eu sei porque isso já aconteceu quando a gente estava no processo eleitoral, né? Que a gente fazia algumas lives, algumas coisas. Eu lembro que tinha uma deputada, que é inclusive a professora Bebel, né? Que é até a presidente estadual da PUESP. Ela... veio, né, para falar com o pessoal do diretório do PT aqui. Nós tivemos a invasão da rede. Entrou, eu não lembro se era o Meet, era dessas plataformas que a gente estava utilizando. Bom, na hora que eu vi, lógico, esse pessoal entra, vai fazer zoação, né, porque eles sabiam que era do Partido dos Trabalhadores, né, então provavelmente alguém que não gosta do Partido dos Trabalhadores entrou lá para zoar mesmo, né? Aí chegou até no início a colocar algumas imagens pornográficas, até isso. Bom, a hora que eu percebi aquilo, eu saí, eu fechei a plataforma, tá? Aí entrei em contato lá, aí eles, inclusive, a assessoria da deputada me passou do Zoom, né? E aí o Zoom é mais difícil de você invadir, né? E o Teams também, eu acredito, pelo menos eu nunca vi nenhum relato assim do nosso pessoal aqui, mesmo da região, de alguém falar que houve invasão, né? Porque é um outro problema também, né? Se acontece uma coisa dessa. Com esses hackers, bom, se eles entram até no governo, né? Governo agora e nos estão entrando bancos, na saúde, inclusive, né? Em laboratórios, tudo, então, né? entrar para eles numa... Eles conseguem invadir até o sistema da NASA, que é super vigiado e perfeito lá, né? Ô professor, nosso tempo está terminando, eu queria que agora você falasse um pouquinho dos seus livros, de como é que a pessoa acessa, dá um panorama geral sobre isso. Sim, por exemplo, é fácil, né? Se você entra lá no Google e digita, né, livros de Antônio Carlos Garcia ou livros do professor Garcia, vai aparecer lá na lista um dos meus livros, né? A partir daí você vai estar acessando. Se não, você pode procurar lá AGBook, tá? Que vai sair lá no Google também. Entrando no AGBook, você tem um lugar lá para procurar autores, pode digitar meu nome, Antônio Carlos Garcia, vai sair todos os meus livros que estão lá publicados, né? Tanto o impresso como o e-book. Clube de Autores, mesma coisa. Esses livros, por exemplo, são dicas de matemática. Sim, sim. Como aprender. Isso. Lá eu fiz assim, né? Tem meio que por assunto, né? Então, por exemplo, tem um lá que trata só de geometria analítica. Tem um outro que trata só de geometria espacial. Mas eu fiz um que ele tem 340 páginas aí aproximadamente. Ele está custando por volta de R$60. Ele tem todo o conteúdo do ensino médio, está num livro só. E a vantagem aí é o seguinte, eu andei pesquisando aí em várias editoras, o valor mínimo de um livro desse é R$120. Então lá ele está metade do preço. Por 60. E claro, você paga mais R$7 do correio para receber na sua casa. De qualquer jeito você pagaria, de um de você outro. Comprar no outro lá também tem o custo do correio. Mas mesmo assim sai a metade do preço, né? E tem outros que custa 180, que às vezes é até bem mais caro. Então, além desses, né, como eles estão também em e-book, né, conforme eu já tinha adiantado, quando você coloca ele no Play, você pode comprar o livro e-book, né? Ele te dá um link para você baixar, né?
A hora que baixa, você pode, pelo celular mesmo, você abre lá no Google Play, né? Normalmente o e-book é mais barato do Sim, que o a metade, impresso. tem alguns casos até 1/3 do valor. Do livro impresso. Aí, se você joga ele para abrir no Google Play, que é um que você baixa lá do Play Store, né? Você procurando lá o Google Play, você consegue baixar esse aplicativo. Então, a hora que você baixou o e-book, você abre no Google Play, tem uma opção lá logo no início que é a narração do livro, né? Então, você clicou lá, abriu o livro, ele começa a ler desde o início, né? Capítulo 1, capítulo 2 e por aí vai. Ainda tem essa facilidade. Tem mais você pode ouvir, você não precisa nem ler. Vira um audiobook, na verdade. Ou um podcast, que hoje sim, está na moda do podcast, também, né? Então, quer dizer, você está ali, você não precisa, você só pode fazer nos exercícios, ouvindo, né? Muito legal mesmo. Professor Garcia, eu queria te agradecer pelas informações muito interessantes. Eu já vi que se a gente ficasse aqui assunto, você tem para uma entrevista de horas, né? É verdade. Mas o nosso tempo, a gente tem um tempo, né? E eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelas informações que você trouxe, muito relevantes. Sim, eu agradeço também ao espaço aí democrático, né, da TV Batatais, a sua presença, viu, Flávia? Muito simpática, por sinal. E agradeço muito aí a sua equipe, né, o pessoal da gravação, né, que está aí colaborando também com a gente, tá? Mas eu estou sempre à disposição. Não sei se você coloca também nas suas redes sociais. Vamos colocar, né? Nas redes, a gente vai passar tudo, tá? A gente coloca, a gente divulga. Então, passando para mim, eu divulgo também nas minhas redes, viu? Que bom, muito bom. Muito obrigada. Gente, até a semana que vem. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo.